Olá, deusas! Boa tarde! Bem-vindas à nossa live de quarta-feira. Vocês escolheram e hoje a gente vai falar sobre ciclo menstrual. Oi, Lu! Bem-vinda! Vamos falar sobre ciclo menstrual. Live de quarta-feira. Semana passada a gente fez na terça. Essa semana voltou para quarta-feira. E eu coloquei ontem uma enquete lá nos stories para saber qual era o assunto que vocês tinham preferência. Então, o mais votado foi ciclo menstrual e eu amo falar sobre ciclo menstrual. Então, sejam bem-vindas. Vamos deixar as meninas irem entrando aí pra gente conversar. Então, toda quarta-feira a gente tem lives educativas, lives que trazem bastante conteúdo para vocês abrirem os olhos em relação à alimentação de vocês, terem informação de qualidade, já conseguirem colocar alguma coisa em prática sem estar sendo acompanhada individualmente por mim, mas já pegando aí as coisas que eu vou falando e colocando no seu dia a dia para funcionar. Bom, separei aqui o assunto para explicar um pouquinho para vocês sobre ciclo menstrual, porque a maioria das mulheres, e eu falo isso com muita tranquilidade, a maioria das mulheres não conhecem o próprio ciclo menstrual. Vocês acreditam? Você conhece o seu ciclo menstrual? Estamos em mulheres aqui. E eu vou pedir para vocês, deusas, pra gente fazer o combinado dos 3 Cs. Então, você vai curtir essa live, aperta no coraçãozinho aí, assim o Instagram entende que essa live é relevante pra você e entrega pra outras pessoas. Você vai comentar essa live, então conforme eu for falando, você pode ir falando comigo, fazendo comentários, contando se você se identifica com isso. E eu também quero que você envie essa live para mais 2 mulheres, tá? Que precisam assistir esse conteúdo. Eu vou chamar as meninas lá dos grupos também para virem assistir. Então, a maioria das mulheres com quem eu tenho contato, né, a maioria das mulheres com quem eu atendo, acompanho, não conhecem o próprio ciclo menstrual. E em 2019, mais ou menos, o meu público maior sempre foi mulheres. Eu acredito que da maioria dos nutricionistas, até porque mulher se cuida mais que homem, né? Então, atendendo muitas mulheres e sendo mulher, chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso entender mais sobre isso, porque uma das queixas muito grandes era a questão da TPM, né? É muito difícil a mulher que chega e que não tem nada para falar sobre essa fase, essa época do ciclo menstrual, essa semaninha do ciclo menstrual. Principalmente se a mulher ela quer emagrecer e ela lida muito com ansiedade, com muita vontade de comer doce, ou com muita oscilação de humor, ou até mesmo com mudanças físicas. E aí eu falei, eu preciso entender mais sobre isso. Eu já tinha passado por um momento de retirada de anticoncepcional muitos anos atrás, e já falava muito disso nas consultas. Então chegou a hora que eu precisei entrar de cabeça. Então eu também passei por isso, eu também fui aprender sobre o ciclo menstrual, que é algo que, por mais que pareça óbvio, não é. A gente não tem domínio sobre esse assunto. Oi, Rafa, bem-vinda! Então, falar sobre o ciclo menstrual hoje pra mim é muito prazeroso, eu gosto demais. Eu me empolgo super nas consultas, adoro dar aula sobre esse assunto. Então, o que eu entendi quando eu comecei a pensar que, nossa, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso entender mais sobre isso e ensinar as mulheres
a reconhecerem o seu ciclo menstrual, a saberem o que está acontecendo com o corpo delas. Porque eu entendi que a mulher, ela é o ciclo menstrual dela. Simplesmente isso. Você é o seu ciclo menstrual. O seu ciclo menstrual, ele mostra quem você é. O seu ciclo menstrual, ele conversa com você. Ele te guia. Ele te dá alguns alertas. E se você tá conectada, se você conhece o seu corpo, você tira de letra tudo que você precisa. E eu gosto sempre de falar, até falei para as meninas da Rafa, numa aula que eu dei para elas, que ninguém melhor do que você mesma para conhecer o seu corpo, levar essas informações até um profissional, para que esse profissional te ajude da melhor forma possível. Porque por mais conhecimento técnico que eu tenha como nutricionista, por mais que eu estude todos os dias, por mais que eu esteja ali atualizada com a ciência, você vive no seu corpo. Então, você precisa observar, você precisa sentir, você precisa entender e levar isso pro profissional que tá cuidando de você, que é o profissional que você escolheu. Então, entender o ciclo menstrual é se entender como mulher, com o nosso poder, a nossa ciclicidade. É ter um pouco mais de paciência com quem você é. Você é 4 no mês. Cada semana do ciclo menstrual, você é uma mulher diferente. Você tem ali oscilações hormonais que te levam a ter uma aparência diferente, uma motivação diferente, um comportamento diferente, um humor diferente, preferências. Chocolatinho quente. E aí, gente, o frio já chegou por aí? A Rafa falou, conhecer meu ciclo menstrual está me ajudando com o diagnóstico da TDPM, que eu desconfiava há anos, mas com o uso de hormônios sempre predominava a dúvida. Olha aí, Rafa, depois você me conta melhor sobre isso, tá? Quero saber. Então, eu acho que o objetivo mais lindo de conhecer o ciclo menstrual mesmo é usar ele como um guia para sua vida. Eu atendo muitas mulheres que estão na fase da menopausa, quase fazendo menopausa ou recém entraram na menopausa. E elas falam assim pra mim, parece que eu estou numa eterna TPM. E é exatamente isso, são fases muito parecidas. E a nutrição, ela tem um papel importantíssimo nisso. Por isso que hoje eu não consigo mais atender uma mulher sem entender absolutamente, sem levar tudo que eu posso para ela de entendimento sobre o ciclo menstrual dela, para que a gente faça todas as correções possíveis e ela tenha fases durante a ciclicidade dela muito tranquilas ou menos desconfortáveis possíveis e que ela faça uma perimenopausa, uma menopausa também com muita tranquilidade. Porque a minoria das mulheres que não cuidam hoje da sua alimentação, do seu corpo, terão uma perimenopausa, menopausa tranquila. Isso pode acontecer, claro, mas a minoria. Então você precisa cuidar agora. Você está envelhecendo. Então você precisa, é agora que você tem que conhecer o seu ciclo menstrual. Não deixe para você querer conhecer o seu ciclo menstrual quando você já estiver lá na sua última menstruação ou quando a sua menstruação já tiver acabado e você falar, ai, era tão lindo, que pena que eu não olhei dessa forma. Que pena que eu não busquei esse tipo de informação. Eu deixei de me conhecer. Então faça isso agora. Então, gente, o ciclo menstrual, ele tem 4 fases. Por isso que eu falei que no mês nós somos uma a cada semana, porque dura mais ou menos cada fase, dura em torno de 5, 7 dias. E a gente tem como um desenho de ciclo menstrual que a gente aprende na escola, a gente vê no aplicativo, que é o ciclo menstrual de 28 dias. É o clássico. Mas vocês precisam entender que o ciclo menstrual, ele pode durar 21 dias, ele pode durar 35 dias,
e ainda assim ser um ciclo menstrual normal. Um ciclo menstrual que tem menos de 21 dias e um ciclo menstrual que tem mais de 35 dias são ciclos que precisam sim de um estudo, de uma observação, um cuidado para ver o que está acontecendo. Provavelmente é um desequilíbrio hormonal por N fatores que precisa ser investigado. Mas se você tem um ciclo menstrual dentro dessa faixa, tá tudo certo. Por isso, não se apegue a esse número 28. Não precisa ser 28, tá? E outra coisa, não se apeguem que a sua ovulação vai acontecer no meio do seu ciclo. Não necessariamente. E vocês vão entender o porquê. Mas aqui, de exemplo, eu vou usar com vocês um ciclo menstrual de 28 dias. Então, a gente tem 4 fases no nosso ciclo menstrual. Começa pela menstruação, então o seu ciclo menstrual começa no primeiro dia de fluxo. Então, quantos dias tem o seu ciclo? Não é, eu tenho 5. Não é os dias que você sangra, é o seu ciclo inteiro, de uma menstruação a outra. Isso é um ciclo menstrual. Fluxo menstrual são os dias de sangramento, que geralmente são ali 4, 6 dias mais ou menos, tá? Então, isso é fluxo menstrual. Então, o ciclo menstrual, ele inicia no dia da sua menstruação e ele acaba um dia antes da próxima menstruação. Então, você vai ter ali um número de quantos dias dura o seu ciclo menstrual. Para você conseguir definir padrões do seu ciclo menstrual, você precisa ter uma média dos últimos 3, 4 meses, para você conseguir observar e tirar algumas conclusões, né? Para você entender como é que tá as oscilações. E é natural, tá? Que um mês tenha 28, outro mês 26, outro mês 25, depois 30. É normal. Dificilmente vai ser assim, padrãozinho. Então, a gente tem a menstruação, a gente tem a fase folicular, a gente tem a fase lútea e a gente tem a ovulação e a fase lútea. 4 fases. E geralmente, quando a gente estuda ciclo menstrual, a gente vê que a ovulação acontece no 14º dia. Mas isso não necessariamente é verdade. Por quê? A fase lútea é uma fase que dura em torno de 14 dias, no máximo 16. Então, entre 14 e 16 dias é a duração da fase lútea. E isso é fixo. Essa fase do seu ciclo, ela não sofre alteração. Então, ok. Você sabe que a sua menstruação, ela só vai acontecer se você ovular. Se você não ovular, você não vai menstruar. Então, outra coisa que vocês precisam saber, menstruação nunca atrasa. Quem atrasa é a ovulação. Por quê? Porque a ovulação, ela está próxima à fase folicular, que acontece logo depois da sua menstruação. E essa fase folicular, ela é flexível. Então, ela pode durar 5 dias, ela pode durar 15 dias, ela pode durar 30 dias. Se você tiver um ciclo muito longo, ela pode durar 25 dias. Então, ela sofre essas alterações. Então, entende o perigo de você, olha só, o perigo de você contar que a sua menstruação vai acontecer no meio do seu ciclo, sendo que a fase folicular é flexível, e aí, de repente, você tá fazendo uma tabelinha para evitar gravidez. E você não sabe observar o seu corpo, você não sabe observar a sua ovulação, você não entende os sinais que o seu corpo dá, você não entende a comunicação do seu corpo com você. E aí, esse mês, você teve uma fase folicular muito mais curta ou uma fase folicular muito mais longa e você teve uma relação sexual ali naquele momento. Essa gravidez pode acontecer. Então, presta muita atenção nisso. É muito importante que você entenda como funciona a ovulação, para que você tenha dados
para ter certeza que você ovulou, para ter certeza que você vai ovular, porque o corpo ele começa a dar sinais, como eu acabei de falar. A gente começa a se comunicar com o próprio corpo. E aí sim, depois dessa ovulação acontecer, entre 14 e 16 dias você vai menstruar, ou não. Ou não. Então, durante esse ciclo menstrual, a gente tem predominâncias hormonais. Na primeira fase do ciclo, na fase folicular, a gente tem um aumento de estrogênio, que é o hormônio protagonista dessa fase. E na fase lútea, a gente tem como protagonista a progesterona. E é interessante vocês saberem que um dos métodos para a gente entender se a ovulação aconteceu é aferindo a sua temperatura. E a temperatura basal, o que isso significa? Você acabou de acordar, você não fez nenhum movimento, ainda deitadinha na cama, você vai pegar o termômetro e vai medir a sua temperatura todos os dias. E você vai fazer um gráfico. Logo depois da sua ovulação, você tem uma subidinha da progesterona. Alguns dias depois, 2 dias depois, mais ou menos. Essa subidinha da progesterona, ela faz com que a sua temperatura aumente. Então, você começa a produzir mais calor. Então, você vai ver essa oscilaçãozinha no termômetro. Coisa pequena, mínima. Mas esse é um indicativo de que você ovulou e não de que você está ovulando, tá? Porque a gente tem um pico de progesterona depois da ovulação, que é quando o seu corpo ainda não entendeu se houve fecundação ou não. E aí ele começa a produção de progesterona, porque é através da progesterona que você vai fortalecer o endométrio. O endométrio, ele é a caminha do bebê, ou ele também é o seu sangue menstrual, que é a descamação do endométrio. Então, o seu corpo ainda não sabe se houve fecundação ou não, ele começa a produzir esse hormônio, a sua temperatura eleva e depois ela cai, junto com estrogênio, FSH, LH, e aí vem a sua menstruação, que é a descamação. Então, entende por que na fase menstrual a gente cai junto? A gente fica mais cansada, mais irritada, mais sensível, com mais fome. Porque os nossos hormônios, eles estão assim, 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 de repente eles caem. E a gente vai junto, a nossa energia vai junto. Então é natural. Deusas, entendendo até aqui, tudo certo? Que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, eu começo a falar e esqueço. Deusas, e falando de ovulação, é importante vocês saberem que nós temos o óvulo disponível para fecundação por apenas 24 horas. 24 horas. Existe a janela fértil? Existe. Porém, essa janela fértil, ela é muito mais uma janelinha de possibilidade e também de prevenção mesmo de uma gravidez por conta da vida, do tempo de vida do espermatozoide. Então, você não tem a sua janela fértil, não é que nessa janela você está ovulando. Você ovula durante 24 horas. Mas o espermatozoide, ele vive geralmente em 3 dias, 72 horas. Mas existem estudos que mostram que eles podem viver até 5 dias. Então, se nessa janela fértil você teve relação sexual, tem espermatozoide vivo ali dentro do seu útero e vem um óvulo, essa fecundação pode acontecer. Então, essa é a janela fértil, tá? Entenderam isso? Essa é a janela fértil. Ai, que delícia de chocolate quente. Tudo bem, né, deusas?
Outra coisa importante vocês saberem é que o ciclo menstrual, ele pode mudar ao longo da sua vida. Então eu ouço muito assim, muitas mulheres falando, antes de eu engravidar o meu ciclo era assim, e agora ele é assado. Ele pode sofrer alterações. Por isso eu acho tão interessante a gente rastrear o ciclo menstrual ao longo da vida, para conseguir mesmo estar atenta. Para estar atenta a essas mudanças. Então, o que é o rastreio do ciclo menstrual? Você pode usar um aplicativo, você pode usar uma agenda, você pode usar a mandala lunar, onde você vai fazer anotações diárias sobre o seu ciclo, sobre aquele dia. Então, por exemplo, como ficou seu intestino, como estava o seu desejo sexual, como estava a sua fome, como estava a sua energia, como foi seu treino, como foi seu sono, o que você teve mais vontade de comer, como é que estava o seu humor, como que estava o seu muco cervical, você observou, você tocou, você sentiu algum desconforto, alguma coisa. E ao longo dos meses, esses padrões, eles vão se repetindo mais ou menos na mesma altura do seu mês, do seu ciclo. Não necessariamente do mês, tá? Do ciclo. Então, no 10º dia eu percebi que meu seio ficou um pouco mais inchado. Isso pode acontecer. E aí você vai conseguindo ler com mais facilidade o seu corpo. Sem contar que esse exercício de você parar para observar e escrever te obriga, naquele momento, a realmente observar, pensar sobre o seu corpo. E faz com que, em alguns meses, né? Eu ia falar longo prazo, mas em alguns meses, essa observação fique automática. Então, sem você parar muito para pensar, você já se liga em que fase você tá do seu ciclo. Deusas, se vocês forem assistindo a live e for ficando dúvidas, me contem aqui, tá? Pode perguntar. Rafa, receita do chocolate quente. Whey de chocolate. Aí eu misturo ele um pouquinho com água fria, porque se colocar direto na água quente, ele não mistura, fica estranho. Aí eu coloco whey, coloco um pouquinho de água fria, misturo. Aí eu coloco 2 quadradinhos de chocolate 70%. Aí eu venho com a água quente. Misturo tudo e é esse meu chocolate quente. Super saudável. E quentinho, pra esquentar a mão e o corpo. E já fica uma dica, né? Estou menstruada. Então o corpo quer o quê? Aconchego, quentinho, gostosinho, doce. Então tô dando tudo que meu corpo precisa aqui, ó. Cheio de antioxidante, proteína, aminoácido. Tudo que eu preciso. Sem extrapolar caloria, sem comer um monte de carboidrato, um monte de açúcar e estragar tudo. Façam, só façam. Se fizer, me marca, eu quero ver. Aí pode ser cacau também, né? Bom, então eu vou passar com vocês um pouquinho agora pelas fases do ciclo para explicar melhor sobre cada uma, tá? Vamos começar pela menstruação, que é a primeira fase do ciclo. Então, voltando, o seu ciclo, ele começa na menstruação. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do seu ciclo menstrual, tá? Então, a menstruação, ela é a resposta da ovulação. Então, se você menstruou, há 14 dias atrás, você ovulou. Então, por isso, gente, que não existe, eu menstruei estando grávida. Não existe isso. Não adianta. Pode contar a história que for. Isso não existe. A menstruação, ela só acontece em resposta da ovulação. O que você pode ter tido, ou o que a pessoa te contou, foi sangramentos. Não é menstruação. A menstruação é descamação do endométrio. Por conta da ovulação. E a ovulação sem fecundação, tá? Então, não existe menstruar grávida. Então, é uma fase, é a fase mais óbvia do ciclo menstrual. Toda mulher sabe em que fase tá, né? Toda mulher sabe que está menstruando quando está menstruando.
É uma fase que deixa a gente mais introspectiva, mais cansada. Então, às vezes as cargas nos treinos caem, a fome aumenta, o sono. Tem mês que eu sinto muito sono, fico muito mais cansada. O intestino muda, o humor muda, às vezes a pele muda, o corpo muda. Podem vir as dores, que é muito reflexo de inflamação. Então, a mulher que tem uma alimentação muito inflamatória, aquela mulher que consome muito leite, muito açúcar, muita farinha, bebe muito. Então, acaba tendo enxaqueca, muita cólica, muita TPM, muita dor nos seios, muita mudança física. Então, isso está relacionado quase que 100% com inflamação. Precisa olhar para a sua alimentação. É um período que precisa ser estudado a forma com que o seu sangue vem. Então, é um sangue muito escuro, é um sangue vermelho vivo, é um sangue muito rosadinho, é um sangue com muito coágulo, é um sangue super fluido, é um fluxo muito intenso, é um fluxo normal, é um fluxo muito escasso. Isso dá algumas respostas pra gente em relação a como estão as suas taxas hormonais. Então, o que precisa ser observado, o que precisa ser cuidado, né? Então, como é que tá a sua inflamação, como é que tá a produção de progesterona, como tá a produção de estrogênio. Tudo isso vai precisar ser olhado para fazer as correções. Então, são informações importantes de você visualizar e levar para o profissional que está cuidando de você. Então, olha, Ana, eu percebi que nos últimos 2 meses eu tô tendo coágulos muito grandes. O meu fluxo aumentou demais. Ou eu percebi que diminuiu muito. Antes eu menstruava 5 dias, agora tá 2. Às vezes não tô precisando nem usar absorvente. Às vezes não tô precisando nem usar o copinho. Antes enchia, agora não enche mais. Então, são informações importantes porque ela nos dá dados para entender o que pode estar acontecendo com você. E logo depois da menstruação, a gente entra na fase folicular, que é a fase pré-ovulatória. Então, a gente sai da menstruação, entra na fase pré-ovulatória, que pode durar 3 dias e pode durar 10 dias, 15 dias. Como eu falei, a fase folicular, ela é flexível. Ela pode alterar o tamanho dela. Então, pode ser curtinha, pode ser longa. Claro que isso não é normal, precisa ver por que tá tendo essas oscilações, mas pode acontecer e isso é importante que você observe. Então, é uma fase que os nossos hormônios, eles começam a subir. Então, a gente acabou de sair de uma fase bem introspectiva para uma fase que a gente começa a se colocar para fora, a gente começa a responder, aí a gente aumenta as cargas de novo nos treinos, a gente não sente tanta fome, a gente tá ali empolgada, se sentindo bonita, criativa, produz pra caramba, consegue escrever, consegue tirar foto, consegue produzir conteúdo, tem um monte de ideia no trabalho, se dá bem com todo mundo, tá comunicativa, é a melhor fase. Na minha opinião, é a melhor fase do ciclo menstrual. Por quê? Porque você tava ali murchinha, de repente você começa a florescer, né? A abrir. Por quê? Vai tendo esse aumento dos hormônios, um aumento natural. E aí, essa fase é uma fase que você tem que dar um gás no seu treino, é uma fase que você tem que aproveitar para comer alimentos mais refrescantes, para você, de repente, usar de uma estratégia na sua alimentação para reduzir caloria ou reduzir carboidratos, consumir alimentos mais leves, consumir mais fibra, se tiver calor, alimentos mais frescos. Se tiver mais friozinho, um chazinho vai bem, um cafezinho vai bem. Você não precisa dessa necessidade de ficar comendo, diferente da menstruação, tá? Então, é uma fase, assim, muito leve, muito livre. Tanto que quando a gente fala dos arquétipos, a gente fala que é a fase da donzela, que é a menina saltitante feliz.
E com esse aumento do estrogênio, né, a gente tem isso mesmo. A pele fica mais bonita, o cabelo fica mais bonito. Aí a gente se sente mais bonita, a libido começa a aumentar. O nosso humor melhora, a gente fica mais paciente. Oi, Lucas, tudo bem? Então, eu acho que é a melhor fase do ciclo menstrual. E o que está acontecendo no seu corpo nesse momento, né? O seu cérebro, ele produz hormônios, que chama um deles, né? É o FSH. E aí, ele dá uma comunicação, ele comunica com o seu ovário para que ele comece a produzir o óvulo. Porque a gente está se aproximando da ovulação. Então, os hormônios estão ali, ó. Estrogênio, FSH subindo até chegar na sua ovulação. E nesse momento, é o momento que a gente tem o ápice de energia, o ápice de criatividade, o ápice de inteligência, de cognição, de rapidez, de praticidade, de habilidade. Então, é o momento para você dar o gás na sua vida. É muito legal quando você conhece o seu ciclo menstrual, que você consegue organizar a sua vida, a sua agenda de acordo com o seu ciclo. Então essa é a fase de você criar alguma coisa, de você produzir, de você adiantar as coisas para o restante do mês, né? Se você é empreendedora, faz a sua agenda. Então esse é o momento de fazer live, de conversar, de gravar vídeo, de tirar foto, que é o momento que você vai estar mais alto astral. Então, a gente tem um aumento, né, de estrogênio, que é também um regulador do ciclo menstrual. E a gente também tem o aumento de testosterona, que também ajuda nessa melhora da libido, né? A gente sempre fala que a ovulação, o ápice da libido da mulher, mas nessa fase ela também tá em crescente. E a natureza é muito perfeita por isso, né? Então, na fase de pico da libido da mulher é quando ela tá fértil, pronta pra produzir uma vida. E como que você pode cuidar do seu corpo nessa fase? Então é uma fase que você tem menos fome, é uma fase que você treina melhor. O estrogênio, ele é um inibidor de apetite. Nesse momento o seu metabolismo está funcionando lindamente. Você deve consumir alimentos mais leves, mais frescos, coloridos, mais ricos em fibras. Caprichar nos alimentos não tão calóricos, porque você não sente essa necessidade nesse momento. Nos exercícios é uma fase boa para você dar aquele gás, aumentar a carga para ganhar massa muscular. E aproveitar que a libido tá lá em cima e cuidar da sua imagem, cuidar dos seus contatos, cuidar dos seus negócios e também do seu relacionamento. E aí, depois, a gente entra na ovulação. Então, a ovulação, como eu falei lá no início da live, não é o meio do ciclo. A ovulação, ela acontece 14 dias antes da menstruação. É essa informação que vocês precisam saber. Teve certeza que ovulou? Em 14 dias você menstrua. Guarda isso. Oi, Gi, bem-vinda. Só as deusas entrando. Ai, gente, quem entrou agora perdeu a receita do chocolate quente, hein? Então, deusas, a fase ovulatória é o grande astro do ciclo menstrual. A ovulação é o astro do ciclo menstrual. E é a fase mais difícil de se identificar. Principalmente se você é iniciante nesse assunto. Não é um momento óbvio para muitas mulheres. Para todas, para nenhuma mulher, é óbvio. Precisa de estudo, precisa de observação e precisa de alguns meses. Mas é tão gostoso quando você entende. É tão gostoso porque te dá uma liberdade tão grande. E em outra live a gente pode falar sobre percepção da fertilidade, que é um método que eu amo e eu adoro ensinar isso em consulta, adoro. É tão libertador. E eu falo para as minhas deusas que
quando você entende sobre o seu ciclo menstrual, quando você entende, quando você faz percepção da fertilidade, você tá mais segura do que nunca para evitar uma gravidez. Porque qualquer método é falho, principalmente se você não conhece o seu ciclo menstrual. Principalmente se você não conhece os sinais que o seu corpo te dá. Então, se você usa um método contraceptivo e você não faz ideia do que o seu corpo está comunicando, se aquele método falhar, você pode engravidar. Se você conhecer o seu corpo e fazer a percepção da fertilidade, não. E aí é positivo também para mulheres que querem engravidar, né? Que vão saber o dia melhor, o momento melhor para tentar uma gravidez naquele mês, sabendo que tentativas dentro de 1 ano são normais, tá? Então, a fase ovulatória é uma fase que a mulher ainda continua lá em cima, mas que também muitas mulheres relatam uma certa irritabilidade, às vezes um humor um pouco mais agressivo, tem muita energia, mas é muita energia para tudo. A libido tá aumentada e essa libido não precisa só ser voltada para o sexo, pode ser para outras atividades também. Então, sempre quando eu falo de libido, eu tô falando de disposição geral em relação à saúde da mulher, à vida da mulher. Tem mulheres que relatam nessa fase uma pequena TPM, então tem ali um desequilíbriozinho assim de humor. Tem mulheres que relatam aparecimento de acne nessa época. Tem mulheres que relatam um inchaço dos seios ou uma barriguinha um pouquinho mais redondinha. Também são sinais comuns. Então, é tão importante você entender como o seu corpo demonstra essa fase, porque você é única e você pode ter todos esses sinais e você pode ter nenhum desses sinais. Então, são só alguns para vocês começarem a identificar. Durante a ovulação, a gente começa a caminhar para aquele muco cervical mais transparente. E no dia que a gente tá ovulando, ele fica aquela clarinha de ovo. Você consegue pegar na mão assim e puxar. Ele fica bem elástico. Esse é um sinal muito legal de você observar. Que às vezes não é óbvio, você precisa colher no colo do útero. E aí você precisa conhecer o seu colo do útero. E aí eu recomendo a Rafa, da Discretíssima, que tá aqui, para vocês seguirem ela, participarem do Clube da Discretíssima e aprenderem tudo isso com ela que ela ensina, tá? E o que tá acontecendo, né, no seu corpo nesse momento? Você começa a ter um pico hormonal. Então, como eu falei, logo depois da ovulação você tem um pico de progesterona. Então, na metade da sua ovulação, né, a gente começa a ter novamente um pico de estrogênio, porque o estrogênio ele sobe, 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 depois ele dá uma caidinha, depois ele sobe de novo. E aí, esses sintomas, né, essa pequena TPM, que algumas mulheres relatam nesse momento da ovulação, ela cessa. Porque o estrogênio, ele é o hormônio do bom humor, do tudo bem. E aí, logo depois, a progesterona, ela começa a ser secretada pelo LH, que é o corpo lúteo. E por isso que é tão importante você ovular. Se você não ovula, você não produz progesterona de forma adequada. E você pode ter um ciclo mais curto. Então, é o que eu falei. Quando você tem ciclos muito longos ou ciclos muito curtos, que é o exemplo, por exemplo, da mulher que menstrua 2 vezes no mês, ou o exemplo da mulher que fica meses sem menstruar. Precisa olhar como é que estão os níveis, principalmente de progesterona dessa mulher, tá? E o que você vai fazer no seu corpo nessa fase, né? Essa fase, quando você tá no pico da sua ovulação, você ainda tá com a energia lá em cima, o seu metabolismo tá funcionando bem, você ainda vai estar naquela fase da pré-ovulação, de comer alimentos mais leves, de não sentir tanta fome. Logo depois da sua ovulação, isso muda.
e a gente vai caminhando para a fase pré-menstrual. Então você vai percebendo que você vai sentindo um pouco mais de fome, você vai percebendo que o seu corpo ele vai pedindo por alimentos mais substanciosos. Então fica de olho porque essa viradinha de chave vai ter. E quando você tá fazendo um acompanhamento com o nutricionista, dá para brincar com essas fases. Tem muitas mulheres que eu aplico a dieta cíclica, que nada mais é do que brincar com as estratégias nutricionais ao longo do seu ciclo menstrual, colocando alimentos que vão ajudar naqueles momentos, principalmente são mulheres que precisam fazer alguma correção hormonal de forma natural. E também a gente pode utilizar essas estratégias. Então, às vezes é uma mulher que está em fase de emagrecimento, por exemplo. A gente dá um up no momento em que ela está ali mais disposta, com mais energia, e depois a gente pega mais leve quando ela está no período pré-menstrual, menstrual. E aí a gente entra, que é o que a gente chama de fase lútea, que também é a fase pré-menstrual. A Lu falou, meninas, a Rafa é maravilhosa como a Ana. Aproveita o conteúdo dela e também o Clube da Discretíssima. Olha aí. É maravilhoso mesmo, gente. Vão lá seguir a Rafa depois. E aí a gente entra na fase lútea, que também é a fase pré-menstrual. Então, vamos lá. A gente tava aqui na menstruação, a gente foi subindo, a gente chegou na ovulação e aí a gente vai caindo até chegar na menstruação de novo. Então, o nosso ciclo é como se ele fizesse assim, ó. Como se fosse uma montanha. Ele sobe e cai, sobe e cai. Só de você pensar nesse movimento, já responde muita coisa, né? Então, você tá aqui embaixo, você vai subindo, a energia sobe, você cresce e depois você cai. Então, aqui nessa fase, nesse momento do gráfico, você está em queda, que é a fase pré-menstrual. O que acontece nessa fase? Essa fase vem a TPM. E é importante vocês saberem que TPM não é normal, não é obrigatória e não é uma fase do ciclo. Fase do ciclo é a pré-menstruação. A TPM é uma tensão, é uma síndrome pré-menstrual que acontece por algum motivo. Então, coisas que vocês precisam ficar atentas. Alimentação inflamatória, muito rica em açúcar, muito rica em álcool, muito rica em lácteos, ou até mesmo em alimentos que te fazem mal, desequilibrada, excesso de caloria, excesso de peso. Meses muito estressantes, coisas que você tá fazendo contra seu gosto, então você não quer estar vivendo aquilo ali, você tá fazendo. Sono, restrição de sono, rotina caótica. Então são algumas das coisas que você precisa ficar de olho, porque isso vai resultar nessa tensão pré-menstrual, tá? E lógico, né, gente, a alimentação é a base. Então, fazer essa correção alimentar, entrar com alguns fitoterápicos, alguns compostos, chás, alimentos específicos, o ciclo das sementes, que eu gosto demais de trabalhar, são opções legais para que você consiga manusear manipular essa fase da TPM e acabar com ela mesmo, de vez, tá? E se for o caso, como a Rafa falou lá no início da live, da TDPM, aí você precisa procurar um médico pra fazer esse cuidado, tá? Pra fazer o tratamento. Mas tem bastante conteúdo no meu feed sobre isso, depois vocês vão lá dar uma procuradinha. Então, essa fase, o que está acontecendo com o seu corpo? A gente tem uma queda de hormônios, então o estrogênio que estava lá em cima começa a cair, a progesterona que aumentou logo depois da ovulação também começa a cair, e a gente começa a ficar mal-humorada, a pele começa a ficar mais feinha, a gente começa a inchar, começa a ficar um pouco mais sensível, irritada, procurando energia em outras fontes, então tipo na alimentação, então começa a querer comer mais carboidrato, mais açúcar, mais alimentos calóricos, substanciosos. O sono às vezes fica um pouco mais comprometido, começa a ficar um pouco mais cansada ou não descansa suficientemente, o intestino muda. Nessa fase o intestino ele dá uma seguradinha,
Então, às vezes você ia no banheiro todo dia, começa a ir de 2 em 2 dias, o cocô fica diferente. Então, presta atenção nisso. E como que você cuida do seu corpo nessa fase? Evitando, com certeza. Eu sempre falo isso para as minhas deusas. 15 dias antes da sua ovulação, evite a todo custo ficar comendo exageros de açúcar, ficar comendo exageros de farinha, bebida alcoólica, porque só vai piorar a sua TPM. Se você é uma pessoa que tem menstruação dolorosa, se você tem enxaqueca, se você tem muita acne, esse é o pior momento para você consumir esse tipo de alimento. O que você pode fazer é usar algumas estratégias para que você consiga suprir essa necessidade que o seu corpo pede, até pela queda hormonal. Então a gente fica ali com déficit de serotonina, fica buscando ali por dopamina, né, por se sentir bem, pelo bem-estar, o aconchego da comida. Fazer isso de forma inteligente, que é o que eu acabei de ensinar aqui, o chocolate quente. Que eu coloquei whey, chocolate amargo e água quente e misturei, fica delicioso, mata a vontade de comer doce sem fazer nenhum mal pro meu corpo. Então eu sei que o que eu tô fazendo agora, acabei de iniciar um ciclo menstrual, vai resultar no meu próximo ciclo. Então presta atenção no seu mês inteiro. 15 dias antes é essencial que você evite comer besteirada, ficar ali na esbórnia alimentar. Tente respeitar o seu corpo. Então é um momento que, hoje eu preciso dormir um pouco mais. Dorme um pouco mais. Hoje é um dia que eu tô um pouco mais lenta, um pouco mais devagar. Tenha paciência com você nesse momento. Se hidrate. Prefira consumir alimentos mais quentinhos. Faça essa troca na sua dieta. Então deixa para você comer os alimentos mais substanciosos, então mais carboidrato nessa fase, e aí na outra você equilibra, você tira um pouco mais e você consegue fazer essa dosagem ao longo do mês. E é importante, gente, eu gosto muito de contar essa história. Oi, Lu, boa tarde. Eu gosto muito de contar essa história. Eu atendo uma paciente, agora ela tá morando fora do Brasil, que ela falou pra mim assim: Ana, eu desenvolvi uma técnica pra comunicar às pessoas de casa em que fase do ciclo eu estava. Então, eu tenho um cubinho que eu coloco lá no meu guarda-roupa, e eu escrevi no meu cubo menstruação, ovulação, pré-ovulação e pré-menstruação. Então, conforme as minhas fases vão mudando, eu vou girando o globinho pro meu marido saber em que fase que eu tô. Porque às vezes a gente tá meio irritado, a gente não quer falar que fase a gente tá. E aí ela desenvolveu isso e eu acho muito legal. Por quê? Porque ninguém que convive com você é obrigado a saber em que fase você está, o que você está passando. Principalmente homens que nunca passaram por isso e não entendem. Então, comunique às pessoas que você ama, que vivem com você, que fase você tá, para que eles entendam e para que você tenha mais paciência com você e até mesmo eles te lembrem: olha, você tá nessa fase, pega mais leve, fica mais tranquila, vamos fazer uma coisinha em casa hoje, vamos matar essa fome, vamos fazer alguma coisa gostosa, vamos ficar mais aconchegante, vamos colocar uma roupinha mais tranquila, mais confortável. Então, assim, são coisas simples que mudam a forma com que você leva o seu ciclo menstrual. Porque a gente cresce desde menina, eu acredito que vocês tenham passado por isso, mulheres no geral passam, que é ouvir coisas do tipo: coitada, agora menstruou, ixi, vai ser horrível, tadinha, tá de TPM, nossa, coitada, que coisa ruim. Nossa, menstruar é tão ruim. Ai, menstruou tão novinha. Ai, que judiação. Vocês já ouviram isso? E a gente vai criando esses padrões, essas crenças de que menstruar é uma coisa muito ruim. Mas não estaríamos aqui se não fossem pelas mulheres que menstruam. Porque um corpo que menstrua é um corpo que ovulou, é um corpo fértil. Então, mudar esse olhar, né, mudar esse como a gente olha para o nosso ciclo menstrual, muda o nosso cuidado que a gente tem com nós mesmos. Cuidado nutricional e cuidados mesmo no dia a dia,
sabe? Paciência, de olhar para o seu corpo, de dar o que o seu corpo precisa. Então, uma noite de sono um pouco mais cedo, uma roupa mais quentinha, um banho mais demorado, uma comida mais aconchegante que vai te trazer nutrição e não só prazer. Então, você precisa entender do seu ciclo menstrual para que seja possível você fazer isso, você cuidar dele de verdade, você cuidar do seu corpo de verdade. Porque eu vou voltar lá no início da live. O ciclo o ciclo menstrual, ele é a mulher. O seu ciclo menstrual, ele é você. Você não é ninguém sem o seu ciclo menstrual. Você queira ou não. Você use hormônios ou não. Você é o seu ciclo menstrual. E você vai conviver com ele a sua vida inteira. Você é uma mulher cíclica. Você oscila. E entender isso te dá paciência e conhecimento para que você mesma se ajude e para que você consiga ter informações suficientes para levar até o profissional que cuida de você, para que você tenha ainda mais resultados e queira melhorar alguma situação que você tá aí agora. E nessa fase, né, é uma fase que você começa a trabalhar a reposição de nutrientes, porque logo você vai menstruar. E aí, dependendo de como é o seu fluxo, né, às vezes é uma mulher que menstrua muito, que tem um fluxo muito alto, então ela precisa tomar cuidado com reposição de ferro, por exemplo. Então, consumir alimentos verdes escuros, consumir fibras para o intestino voltar a funcionar, consumir frutas, para que tenha uma ingestão adequada dos micronutrientes, das vitaminas, dos minerais, dos compostos. E dá para o seu corpo nutrientes para que ele consiga produzir de forma melhor possível esses neurotransmissores que vão trazer essa sensação de bem-estar, de aconchego, de prazer, de conforto. Não só consumindo açúcar, chocolate e carboidrato. Deusas, fiz um passadão aí pelo ciclo menstrual, falando de cada fase. Me conta, ficou alguma dúvida? Gostaram da live? Consegui abrir um pouquinho a cabeça de vocês? O ciclo menstrual, ele é um mundo de estudo. Então, assim, aqui na live eu consigo trazer algo muito geral, né? Não consigo falar para cada mulher. Mas, durante o acompanhamento, eu ensino a usar a mandala lunar, ensino a fazer percepção da fertilidade. Oi, Cíntia! Ensino a observar o muco cervical, as mudanças da pele, as mudanças do cabelo, as mudanças no corpo. Ensino a fazer as estratégias nutricionais, utilizar alimentos e nutrientes adequados para cada fase do ciclo. E a gente ir modulando o seu ciclo menstrual, sua produção hormonal. Que bom que vocês gostaram, deusas! Se você quiser receber esse conteúdo, é só me mandar um direct, tá? Eu envio para você. Vai ser um prazer. E na próxima quarta-feira a gente se vê. Nós vamos falar sobre segredos básicos, mas que não são tão segredos assim, sobre emagrecimento. Coisinhas que são tão importantes, mas quase ninguém fala. Espero você na próxima quarta. Um beijo!